Olá, aqui eu reproduzi um quadro onde existe lá em Zhangjiakou, que é o vilarejo na China onde foi desenvolvido o Tai Chi Chuan. Lá tem a escola mais tradicional, que é a escola de Zhangjiakou, onde o grão-mestre Chen Xiaoxin, ele tem uma sala onde das 6h30 até as 7 da manhã as pessoas entram na sala em silêncio, permanecem na postura de abraçar a árvore. E o mestre Chen Xiaoxin vai fazendo as correções posturais e o treinamento é basicamente isso. E dentro dessa sala do grão-mestre existe esse quadro com esses dizeres. O primeiro item, Jian Wu, Duan Wu, significa despertar ou realização gradual e despertar súbito. Essa palavra Wu, ela vem do conceito budista de iluminação, de despertar da consciência. Então, existe o método gradual, onde você vai aprendendo, você vai tendo as suas práticas e passo a passo você vai tendo um desenvolvimento. Então, essa é a maneira como uma escadinha que você vai desenvolvendo. Mas também existe o despertar súbito, onde de repente tem um insight e tudo aquilo faz sentido. E no processo de aprendizado do Tai Chi Chuan, as pequenas correções que nós vamos tendo dos pés, as indicações que o professor vai passando de como posicionar o seu corpo, qual é o movimento correto, a gente vai tendo pequenas compreensões parciais do nosso corpo, regionais, dos pés, das mãos, como separados, mas com a prática constante, em um momento a gente tem uma compreensão mais profunda da integralidade do nosso corpo. Então, o movimento passa a fazer maior sentido quando a gente percebe como tudo isso está interconectado, tá? Então, isso vem a partir de um treino que é gradual, mas de repente a gente tem uma compreensão profunda. E a gente precisa então praticar com constância, com muita repetição, pois esse é o método, que já vem no próximo item, que é Shou Nan, Shan Qiao, a prática leva à perfeição. Então, o aperfeiçoamento, que é esse caminho de evolução na prática, vem sempre através do treino constante. O mais indicado é que diariamente a pessoa faça a sua prática pessoal em casa, fazendo o seu treino de um modo mais formal, com as instruções, e depois seguindo por si mesmo e procurar desenvolver. Mas só essa prática constante, diligente, também não é só fazer repetir os movimentos, mas trazer a atenção, a consciência para aquilo que você está fazendo. Então, dessa forma, a pessoa vai se desenvolvendo e se aperfeiçoando na prática. O próximo ponto é algo que a gente está sempre relembrando, que é você recolher o seu quadril, ou seja, não deixar o seu quadril projetado para frente, não deixar a sua pelve tombar para frente, formando uma lordose, uma curvatura mais acentuada na lombar. Você deve lembrar de sempre recolher o quadril e sentir o peso indo lá para as pernas e afundar o cóccix. Essa sensação do cóccix afundando, apontando para baixo, que vai fazer com que a nossa postura, as nossas pernas, estejam corretamente posicionadas e a gente sinta essa conexão, esse aterramento, como o Tai Chi Chuan e as práticas do Qigong tem a ver com você criar raízes, como uma árvore que tem as raízes firmes no solo, e a vitalidade que vem através das pernas fortes. Então, a gente não pode nunca sentir que na nossa postura, seja na postura de abraçar a árvore, seja nos movimentos do Tai Chi, em qualquer outro, não é para sentir como se estivesse flutuando no ar, para você sentir a sua conexão com a terra. E para isso, o quadril ele tem uma importância fundamental, que é relacionar a parte superior do corpo com a parte inferior. Então, através desse recolhimento do quadril, o peso do corpo vai lá para baixo, para as pernas, então tem essa conexão, o fluxo das pernas para a região alta e assim por diante. Um conceito básico, Shun Qi Ziran, deixar fluir naturalmente. No processo de desenvolvimento da nossa prática, nunca vai ter algum ponto que você vai sentir que vai estar forçando no sentido artificial, você está colocando seu corpo de uma maneira artificial. Não, você sempre busca o estado de relaxamento. Mesmo que seja alguma postura que exija um pouco mais das pernas, a gente deve exigir da musculatura e não das articulações.
A gente tem que encontrar o ponto de equilíbrio de forma que as articulações sejam aliviadas. A gente vai buscar o estado mais natural e relaxado. E aí a prática acontece quando o fluxo está harmonioso dentro de nós, tá? Então isso é o deixar fluir naturalmente. Wangu Jixin, revisar o antigo para assimilar o novo. Tem a ver tanto com compreender alguns fundamentos do Tai Chi, de que os mestres antigos deixaram para nós, nos clássicos do Tai Chi, e através desse esquema, desse mapa que deixaram, a gente vai construindo a nossa prática pessoal. Tá? Então, a gente não faz de um modo aleatório, né? É sempre com base nesse esquema, nesse esqueleto que foi deixado pelos mestres. Zhongxin significa tanto o centro de gravidade quanto o eixo central. A gente sempre busca esse eixo do nosso corpo, que tem a ver com a nossa coluna, mas também cada parte do corpo a gente encontrar o ponto onde a gente consiga sustentar a postura por mais tempo sem tensionar. Então, quando todo o nosso corpo, todas as articulações estão corretamente posicionadas, cada uma encontrando o seu eixo, então a gente sustenta a postura como se a gente não precisasse usar a força muscular. Simplesmente pelo posicionamento correto, é como se tudo aquilo já estivesse posicionado de uma maneira que não precisamos fazer nenhuma força. O eixo central tem a ver com a nossa postura e também com o movimento, que os movimentos são sempre circulares com base nesse eixo. Então é fundamental a gente sempre buscar esse eixo durante a prática, sempre lembrar de conectar o topo da cabeça com o céu e afundar o cóccix e se conectar com a terra. Então, nesse eixo entre céu e terra, tudo vai estar em equilíbrio. Isso é o fundamento do Tai Chi, o equilíbrio. Zhi Kei Hui Bu Ke Yan Quan é o ensinamento que pode ser apenas transmitido ou compreendido pelo coração e não através de palavras. Muitos dos termos utilizados no Tai Chi Chuan, como os nomes, né, das posturas, de acompanhar a cauda do pardal, o cavalo selvagem joga crina, são termos metafóricos para a gente tentar compreender uma qualidade, um sabor que os movimentos vão ter. É um nível intuitivo de compreensão e não um nível apenas racional. Tian Ren He, o céu e o ser humano se unificam. É um conceito taoísta, que o céu representa as forças cósmicas, as forças universais, todas as mudanças da natureza, né? As leis universais. E o ser humano é sempre aquele conceito, né? De quando a gente se distancia daquilo que é natural, a gente tem o desequilíbrio e as doenças começam a tomar forma. Então, é fundamental que nós nos concentremos na nossa essência. Cada vez mais a gente ir buscando essa conexão interna com o nosso próprio fluxo interno, essa harmonia interna, né, do fluxo da respiração, dos ritmos internos do nosso corpo, essa pulsação que a gente trabalha no Tai Chi. E pouco a pouco, esse fluxo interno vai estabelecer um vínculo com o fluxo externo da natureza. Então, as mudanças da natureza, a gente vai naturalmente se adaptando a isso. Quando não temos essa conexão, estamos sempre lutando contra as circunstâncias. Quando a atitude que o taoísmo propõe é de você sempre se adaptar às circunstâncias externas quando aquilo é inevitável. Então, a gente precisa reconhecer, ter essa sensibilidade para reconhecer, e é como se então não tivesse mais uma barreira divisória entre nós e o céu. A gente flui naturalmente, o fluxo externo se harmoniza com o fluxo interno. Luo Xuan Changsi, espiral do desenrolar o fio de seda, que é o básico da movimentação do Tai Chi, sempre movimentos circulares, contínuos e suaves. Quando o bicho da seda está fazendo o seu casulo, ele vai se enrolando de uma forma contínua e suave, sempre a partir desse eixo. E quando a gente vai utilizar esse fio para criar o tecido de seda, também o processo para tirar, para desenrolar, é algo que tem que ser contínuo, para o fio não embolar, tem que ser suave para não romper e sempre em torno de um eixo
para não criar essa desarmonia, né? Então, é um movimento bem suave, contínuo e sensível. Então, esse é o fundamento do nosso movimento. Até Tchau Miau, que é o desenvolvimento no seu aspecto máximo, que você desenvolve o seu corpo, a sua energia, a sua mente, seu espírito, de modo a unificar tudo e chegar a uma compreensão disso no nível experiencial, não apenas como uma teoria, mas você vivencia tudo isso e você está integrado a todos esses princípios. Aí seria a suprema destreza, o topo da prática.